Você sabe orar? Quando os discípulos pedem a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, ele não entrega uma lista de palavras que, repetidas muitas vezes, teriam o poder de realizar sonhos, como num passe de mágica. Não é um mantra, não é uma chave mística que abre portas. Pai Nosso é um modelo e cada expressão carrega uma prática embutida. Por isso, Jesus alerta: não usem de vãs repetições, repetições mecânicas, vazias, que não transformam ninguém, em que a pessoa ao orar não entende nem o que está falando. Essa oração está em Mateus 6, de 5 a 13. E eu quero ajudar você a orar o Pai Nosso. Eu sou o pastor Alan Rodrigues, mestre da palavra da CLSJ. E eu quero me aprofundar um pouco no significado dessa oração que Jesus nos ensinou. Vamos então à oração? Ela começa assim: Pai Nosso que estais no céu. Ou seja, Pai, sem te ver, eu me dirijo a ti pela fé. Deus está longe do nosso alcance, muito alto, muito sublime, num sublime trono, mas mesmo assim eu me dirijo a Ele pela fé. Santificado seja o teu nome. Aqui na terra, tudo que eu faço é para que os homens vejam que seu nome é digno de respeito e eu o santifico com as minhas atitudes. Venha a nós o teu reino. Agora eu tenho o teu Espírito Santo. Eu divulgo as boas novas para que os homens também possam entrar no teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cumpra em mim sua vontade e não a minha. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sustenta-me com tudo que preciso nesse dia. O amanhã ainda virá e eu não tenho que me preocupar, pois tu já proveste o que eu necessito. Perdoa as nossas dívidas, assim como tenho perdoado aqueles que me ofendem. Sou fraco e peco. Então, perdoa os pecados dos meus irmãos, para que o Senhor me perdoe também. Não nos deixe cair em tentação. Livra-me de viver na prática dos meus desejos pecaminosos, para que eu não venha a morrer. Mas livra-nos do mal. Livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Tudo é teu. Então, eu consagro minha vida de volta para ti. Amém. Ou seja, que tudo se cumpra assim. Veja, como o Senhor disse, todas essas palavras, todos esses preceitos, são modelos pelos quais nós devemos encaixar a nossa vida de prática, porque a Bíblia é a nossa prática de fé, de fé e de obras. Então nós precisamos viver a nossa vida e realizar a nossa vida segundo aquilo que nós cremos. Não basta somente pronunciar palavras, pois elas não produzirão frutos de prática no nosso dia a dia, tanto diante de Deus quanto diante do nosso semelhante. E foi isso que Jesus nos ensinou, como nós devemos viver a nossa vida por meio da fé. A prova é de que quando ele diz aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como tenho perdoado aqueles que me ofendem, no final da oração ele diz, porque se vocês não perdoarem aqueles que vos têm ofendido, o meu Pai que está no céu também não perdoará as vossas dívidas. Ou seja, nós seremos condenados. Não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo, como muitos dizem, que condena, mas a falta de perdão também. E veja, quando começamos a oração, nós começamos com o quê? Pai nosso que estás no céu, nos dirigindo a Deus que está lá no céu, no seu trono, alto e sublime. Então, Jesus usa o próprio primeiro versículo da oração para nos repreender, dizendo, se vocês não perdoarem,
o meu Pai que está no céu, esse mesmo Pai que você iniciou a oração, não perdoará as vossas dívidas. Veja como é sério. O Pai Nosso não é, como eu disse, não é só uma receita de bolo. Não, ela é algo que deve produzir em nossos corações uma mudança para que nós verdadeiramente sejamos filhos de Deus, filhos do nosso Pai, né, do meu Pai que está no céu, como Jesus se refere em outro trecho das Escrituras. Amém? Então quero orar por você nesse dia. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra nos revelar tantas verdades e tantas coisas profundas para que a nossa vida de cristãos, como os teus filhos, possa ser abençoada. Então, quero ministrar e essa oração que o Senhor nos ensinou, que nós possamos verdadeiramente produzir frutos de arrependimento e que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós o teu espelho, ver a tua imagem refletida em nós. Eu quero abençoar aquele que nos ouve, primeiro a minha vida, que eu sou o mais necessitado de todos, e depois aqueles que estão nos ouvindo. Que a vida deles seja cheia de graça, de glória, de saúde, de cura, que seja cheia de prosperidade, cheia de alegria, que nós estejamos sempre plenos e satisfeitos no Senhor, que nos provém todas as coisas que necessitamos. Nós bendizemos o teu nome, por meio do teu Filho Jesus, no poder do teu Espírito Santo. Amém.